que é um dos membros, né? Gustavo Grana. E ele falou, olha, eu fui procurado pelo ministro Almir Pazianotto, que está pensando, porque existe a Academia Brasileira, né, do Teletrabalho, sempre respeitada e tal, e ele estava pensando criar uma paulista, porque é claro que a Academia Brasileira fica mais diluída, né, em todos os estados e tal, e que tinha muita gente legal, né, pensador da área e tal, que poderia contribuir através de uma Academia Paulista, que não existia até então. Se eu gostaria de participar, eu falei que, claro, seria uma honra muito grande participar. E aí, no começo, aí fizemos uma primeira reunião com poucas pessoas, eu acho que deve ter umas 8, 10 pessoas no início, né? E fomos lembrando de colegas, né, com boa formação, que gostariam de estar presentes, que poderiam contribuir. E aí a academia foi crescendo, né? O primeiro presidente foi o Almir, aí eu fui eleita vice-presidente. Uhum. E, se eu não me engano, então, o doutor Almir ele foi 2 vezes presidente, eu acho, né? Sim. Mas no começo era muito artesanal, né? Quer dizer, cada um ajudava como podia. O Marcelo Gômara do Tosini ajudou muito na questão da formalização da academia, né? Mas era tudo muito artesanal mesmo, né? Muito pouco formal. Como é, né, o início da criação de qualquer entidade, todo mundo contribuía como podia, enfim, né? Ela foi tomando forma aos poucos, né? Quando o doutor Almir terminou o segundo mandato dele, automaticamente seria eu a presidente. Mas aí eu tinha acabado de assumir a Comissão de Direitos Humanos na OAB, e aí eu agradeci os colegas, né, que seria impossível, né, compatibilizar, né, essas duas funções, uma delas, né, mais o escritório, mais a PUC e tal. Então, eu declinei, e aí então elegeram a Regina Duarte, né? Antes da eleição da Regina Duarte, o professor Malê, que é um dos componentes, ele propôs, quando a gente estava discutindo, que umas pessoas saíram, outras entraram, uma organização, né, um número limitado de componentes. E aí nós pensamos nessa organização, limitamos em 40 componentes, a pessoa ficaria até o seu falecimento, enfim. A gente começou a querer formalizar e a criar realmente um regimento interno, né? Aí depois o doutor Rafael Pugliese fez a sugestão do estatuto, né, que seria esse regimento interno, e aí ela foi tomando corpo, né? Até que a doutora Regina realmente pegou o concurso para formalizar, para regularizar tudo, né? Porque era tudo muito feito de forma informal, né? E acho que agora ela está aí com um formato mais formal, mais organizado, para a gente deslanchar todo o trabalho da academia, né? Correto. Bom, eu vou citar uma frase fazer uma provocação, de um sociólogo francês, o André Gorz, que escreveu um livro em 1980 chamado Adeus ao Proletariado. Ele dizia o seguinte, já naquela época, que é bem interessante, que ele já antevia uma situação de mudança no mundo do trabalho. Ele dizia o seguinte, nós vivemos uma sociedade de desemprego, com uma massa crescente de desempregados permanentes de um lado, e de outro, uma aristocracia de trabalhadores protegidos por leis. Entre os dois, um proletariado de trabalhadores precários, que cumprem tarefas menos qualificadas. Eu achei importante porque ele colocou essa realidade quando no Brasil já estava começando a ressurgir o movimento sindical, né, as greves do ABC, etc. E tal, e já naquela época ele dizia que isso era essa realidade fordista já estava ultrapassada. Eu me pergunto, qual o papel do direito do trabalho numa sociedade que depois disso avançou muito nesse sentido e transformou, quer dizer, hoje, pelo menos no Brasil, você tem uma massa de trabalhadores que não é assistido, não tem direitos formais, não tem direitos formais, não tem proteção nenhuma e cada vez menos a massa de trabalhadores protegidos pela lei é cada vez menor. E os empresários usam isso como argumento, né, a existência dessa legislação trabalhista protetiva para não aumentar, para explicar o desemprego e os fenômenos como tal. Como a senhora vê essa situação? Olha, eu acho assim, primeiro,
eu acho que se você pegar na época, que eu penso que o maior problema da relação do trabalho são os impostos, né? O maior custo. Né? Então, se você pegar uma época de desenvolvimento do Brasil, uma época de investimentos do governo em infraestrutura, enfim, em diversos segmentos, né? Primeiro que o que causa desemprego não é a legislação trabalhista. Né? Nós tivemos aí épocas com desemprego de 4% e a legislação trabalhista protetora e da mesma maneira que sempre foi. Né? E nós vemos agora a reforma trabalhista e o desemprego aumentando. Né? Então, a questão do desemprego não está ligada à legislação trabalhista, tá? Mas está ligada a assim, investimentos e incentivos do governo. A época de desenvolvimento e boom econômico do Brasil, o empregador ele conseguia pagar tranquilamente seus impostos e também ter 500, 600 trabalhadores ou mais. Quer dizer, a questão da relação de trabalho não era um problema para o trabalhador, para o empregador. Então, eu acho que a manutenção do emprego está relacionada ao desenvolvimento da economia, não está relacionada ao direito do trabalho, diretamente. O direito do trabalho passa a ser uma desculpa, né? Quando o governo não investe e ele cria um outro fantasma. Né? Bom, então eu acho que isso é o primeiro ponto. Né? O direito do trabalho não prejudica o emprego. O que prejudica o emprego é a economia. Né? É a falta de investimento no governo para acelerar a economia. A segunda questão são as novas formas de trabalho. Né? Sem dúvida nenhuma, nós tivemos assim, um histórico, que nós tivemos uma economia mundial baseada numa fonte de energia, que era o petróleo, o petróleo farto e barato. Né? Então, tudo baseado no petróleo, porque era muito barato e era farto. Né? Não tinha problema de achar, de exportar, importar. Era uma energia, apesar de ser uma energia com risco de terminar, era uma energia que circulava muito tranquilamente pelo mundo. Então, isso, por exemplo, justifica o Brasil ter essas rodovias, né? Enfim, ter toda a sua economia baseada numa energia que era o petróleo. Quando vem em 70 a crise do petróleo, passa a ser um problema, né? Porque aí os países produtores de petróleo, quando eles resolvem conter a produção de petróleo e aumentar automaticamente o preço do petróleo, acho que há um desequilíbrio muito grande na economia mundial, porque ela era baseada, né, no petróleo farto e barato. Então, e aliás, isso reputa a queda dos militares na ditadura. Né? Eles tinham uma economia totalmente baseada no petróleo, num tipo de energia que era o petróleo, e de repente isso ficou muito caro, e isso desestrutura, né, toda a organização da sociedade, a economia da sociedade na época. Né? E aí o que acontece? O que vai substituindo, não como fonte de energia, mas como possibilidade de comunicação no mundo, é a informática. Aí nós temos um início de desenvolvimento muito grande da informatização. Né? Eu falo para os meus alunos, hoje em dia, o que você precisa para abrir um escritório de advocacia? Você precisa de internet, computador e cliente. É isso que você precisa. Você não precisa de espaço físico. Isso que eu estou em casa. Eu estou desde o dia 21 de março do ano passado, nosso escritório está todo mundo nas suas casas, até a secretária. Está funcionando bem? Super bem. Né? Acho que tem um problema das audiências, ouvir testemunho pela internet, tem alguns problemas, sim, mas está acontecendo. Né? Estamos com clientes novos, para a gente está basicamente normal. Então, o grande desenvolvimento da tecnologia da informação, ela traz alguma coisa muito complicada, que é o custo da democracia começa a ser muito pesado. Tá?
Então, o Brasil, com o Ministério Público forte, com uma Justiça do Trabalho forte, com uma legislação trabalhista forte também, os empresários começam a entender que se eles produzirem o mesmo produto na China, nos países mais subdesenvolvidos, né, eles vão apenas vender isso aqui. Então, eles vão eliminar uma parte muito grande do custo. Hoje, o dinheiro corre rapidamente. Você pode gerenciar uma empresa aqui na China, daqui. Né? Quer dizer, as barreiras de produção, elas acabaram. Você ser um empresário em São Paulo, ter um negócio na China. Uhum. Né? Então, essa globalização da economia, eu acho que ela é uma das formas, né, do desemprego. Porque com isso você vai desenvolvendo muita tecnologia. Hoje, por exemplo, você vai num banco, você tem 1, 2 caixas. Quando tem, é tudo, né? Você fala com a máquina, você fala com o computador. Quer dizer, os postos de trabalho estão sendo substituídos os postos de empregos estão sendo substituídos pela tecnologia. Isso é irreversível. Né? O que você tem que criar? Você tem que criar e fomentar outras formas de trabalho. Né? Claro que é importante que tenha uma proteção social, né? E nisso eu cito, por exemplo, a cooperativa. Tá? As cooperativas, eu acho que são as formas mais democráticas de trabalho. Eu não sei se você sabe como funciona. Mais ou menos, eu tenho uma ideia. Então, você tem as pessoas cooperadas, né? Você, numa cooperativa, você pode ter 10 cotas da cooperativa e você tem um voto e porque é uma sociedade de pessoas. Então, não é uma sociedade de capital. Quem tem mais cota vale mais. Não, todo mundo vale igual. Você pode ter mais cota para quando você sair, você vender para algum cooperado suas cotas, você vai ganhar mais dinheiro que eu. Só não pode falar, tá? Só acertar a bateria aqui. Tá bom. Pode falar, pode continuar. Então, assim, então é uma forma muito democrática. E essa cooperativa, ela foi usada como fraude por muitos empregadores que prestavam serviços. Né? Quando veio uma legislação... De transporte, por exemplo, né, que teve problemas, né? Não só mas informática, tudo. As empresas começaram a terceirizar tudo quanto é serviço. Por cooperativa. Por que por cooperativa? Porque como não tinha vínculo de emprego, era mais barato. Né? E aí, em 2000, se eu não me engano, foi 2013, eu até participei do projeto de lei, foi criada a cooperativa de serviços, onde você pode agrupar menos cooperados e você tem umas proteções mínimas. Você tem um salário, uma remuneração um pouco maior se for à noite, você tem a obrigatoriedade da Previdência Social, você tem a obrigatoriedade de descanso. Então, a legislação dessa cooperativa de serviço, ela deu proteções mínimas para o cooperado, sem vínculo de emprego. Tá? Acabou o problema com a cooperativa. Hoje não tem mais discussão na Justiça do Trabalho de fraudes na cooperativa. Então, por exemplo, essa discussão de plataforma digital. Né? Se você tiver os trabalhadores, as pessoas que utilizam a plataforma digital, vamos supor uma plataforma digital de motoboys, né? Que eles entram lá para achar os clientes e o cliente entra para achar o motoboy. Ela realmente só faz a ligação. Mas você tem uma proteção mínima para eles. Né? Você vai acabar com essa discussão. Então, eu acho, o trabalhador, seja ele empregado, seja ele trabalhador, numa posição de grande desigualdade para outra parte que ajuda, que participa desse vínculo, né, dessa relação jurídica, tem que ter uma proteção mínima. Né? A hora que você tiver isso, eu acho que você tem uma tranquilidade. Né? Então, eu não sou contra as novas formas de trabalho. Né? Eu só acho que essas novas formas de trabalho, através de uma legislação federal, tem que dar alguma proteção mínima.
né? Tem que obrigar essas pessoas a ser MEI, porque aí tem proteção de previdência social, né? E pode pensar em proteções, né? Que sejam possíveis para essas pessoas, sem necessariamente ser um vínculo de emprego. Né? E repito, se houver investimento do governo, o desemprego diminui. O desemprego diminui. Porque tem muito empresário que prefere a relação de emprego para poder dirigir aquela relação. E tem outros que não precisam dirigir, cria outro tipo de relação, mas mesmo essa outra relação tem que ter uma proteção mínima para essa pessoa. Né? Essa pessoa em maior vulnerabilidade do que o empresário, do que o empregador. Né? Então, eu penso que é uma mudança, que não é uma piora. O mundo vai ter que se adaptar a isso, e ele está tentando se adaptar. Como que Falei muito, né? Eu sou professora. Não, ótimo, tá ótimo. Como que a senhora vê a reforma trabalhista de 2017? Assim, no geral, o empresariado recebeu muito bem e acha que tem que avançar mais nesse sentido, e os sindicatos tiveram uma resistência grande, né? Enfim, como que a senhora avalia essa reforma? Olha, eu avalio a reforma, eu acho que não tem uma interpretação única sobre a reforma. Eu acho que ela teve aspectos bons e aspectos ruins. Tá? O que eu acho de aspecto ruim? Ela acabou com o movimento sindical. Tá? E eu acho impossível ter um equilíbrio social sem a força dos sindicatos. Tá? Por que ela acabou com o movimento sindical? Porque ela fez uma coisa que eu concordo, que é dar mais força para a negociação coletiva. Tá? Agora, se você dá mais força para a negociação coletiva, você tem que incentivar os sindicatos. Você concorda? Por quê? Por que existem os sindicatos? O sindicato existe porque eles são uma organização que representam toda uma categoria e que tem equilíbrio e força, tem força para ter um equilíbrio numa negociação com o empresário, né, com o empregador. Então, para que isso realmente se mantenha, é importantíssimo que o sindicato seja fortalecido. Então, você olha a reforma e fala, pô, legal, a reforma trouxe a negociação coletiva para a importância que ela tem. Mas o que ela fez? Ela acabou com o financiamento dos sindicatos. Porque quando ela proíbe, ela dificulta a contribuição sindical, ela dificulta a contribuição assistencial, quase que proibindo, né? Ela enfraquece o sindicato. Então, hoje você tem um grande número de matérias que o legislador autorizou que seja negociada entre o empregador e o sindicato, só que hoje você tem um sindicato muito fraco. Isso desequilibrou as partes. Eu acho que a consequência disso vai ser muito maléfica. E já está sendo. Então, mas esse modelo que existia desde a época do Vargas, de financiamento dos sindicatos, que era meio compulsório, não é uma coisa que... Concordo com você. Agora, você não podia desvalorizar a contribuição assistencial. Ou seja, o sindicato faz uma boa negociação, só se aplica o contrato de trabalho daquele trabalhador que contribuiu para o sindicato. Eu vou te dar um exemplo. Meu filho é engenheiro, trabalha em essas empresas que criam programas e tal. E ele sempre ouviu eu falar de sindicato aqui e tal, né? E a empresa postou, falou assim, olha, quem quiser pagar o sindicato precisa avisar. E ele falou, eu quero pagar o sindicato. Os colegas dele falaram, não, você é louco, porque você vai... Ele falou, escuta, quem que você acha que dá estabilidade para a gente depois de férias? Quem que você acha que negocia o nosso aumento salarial? Quem que você acha que dá benefícios X, Y, obriga a empresa a dar a cesta básica? Quem? É o sindicato. Então, nós vamos querer isso, mas sem contribuir para ele existir? Aí, para você ter uma ideia, só o setor que o meu filho trabalha que pagou o sindicato na empresa toda. Porque ele conseguiu mostrar para os colegas
que sem um sindicato forte, eles se enfraqueciam. E se o empregador souber trabalhar com o sindicato, aquilo é muito legal, porque dá uma negociação. Uma negociação justa, eu abro mão disso, mas ganho aquilo. Quantas negociações eu já não fiz? Eu abro mão de reajuste, mas eu tenho estabilidade no emprego, até você voltar a poder dar o reajuste. Com sucesso, se você negocia de boa fé. Então, eu acho que a reforma era necessária em diversos aspectos, mas ela pecou em fragilizar os sindicatos. E a hora que ela peca em fragilizar o sindicato, ela desequilibra as forças. E aí ela passa a ser perversa. Mas eu não entendi. Se ela não tivesse feito isso, era totalmente diferente. A senhora defende a contribuição compulsória ou não? Não, eu defendo a contribuição diante da negociação coletiva. Aquele sindicato que consegue avanços para o trabalhador. Não aquele sindicato porque tem negociação coletiva que repete a lei. Não precisava ter. Mas aquele sindicato atuante, que tem contato com os trabalhadores, que entende a necessidade dos trabalhadores e consegue esse ganho para o trabalhador. Para você ter uma ideia, estabilidade 38 não era lei. Era só uma negociação coletiva que era garantida. Estabilidade para quem está em véspera de negócio do exército lá, de se apresentar ao exército. Alistamento não está na lei, está na convenção. Estabilidade para o trabalhador que volta de férias está na negociação, não está na lei. Então, aquele sindicato que realmente consegue ganhos, presta atenção, Cláudio, um sindicato que repete na convenção coletiva a lei. O trabalhador vai olhar e falar, eu não vou contribuir para ele. Então, se você fizer uma norma da seguinte maneira, a empresa só pode aplicar aquela convenção coletiva ao contrato de trabalho do trabalhador que contribuiu para o sindicato. E aí eu sou o sindicato que repito a lei. Qual que é a vantagem para o trabalhador em me pagar a contribuição? Se eu não conseguir nada mais para ele. Agora, eu tenho uma convenção coletiva que tem estabilidade, depois que eu volto de férias, que me dá um aviso prévio maior que o legal, que proíbe dispensa isso também só está em negociação coletiva, de pré-aposentadoria, né? Que obriga o empregador a me dar uma cesta básica, que obriga o empregador a liberar o estudante no dia de prova. Eu consegui, enquanto entidade sindical, mais direitos para aquele trabalhador. Aí o empregado olhar e falar, poxa, se eu pagar esse sindicato, além da lei, eu vou ter tudo isso, eu vou pagar. Então, você incentiva os sindicatos a serem legítimos e você incentiva que o empregado entenda que aquilo é importante para ele. Então, eu sou contra a compulsória, mas eu sou a favor da contribuição ligada a uma boa negociação coletiva. Porque você incentiva a legitimidade das duas partes. E não acho que há um equilíbrio no mundo do trabalho com os sindicatos fracos. E nós vamos sofrer essa consequência. Doutora, qual a sua posição sobre a questão da Convenção 87 da OIT, da questão da unicidade sindical? Então, eu sou a favor da convenção. Eu acho que tinha que ter maior liberdade sindical. E vou te falar, nós estamos caminhando para isso. Porque o governo fez isso com o enfraquecimento dos sindicatos, e a única saída para os sindicatos vai ser o fim da unicidade sindical. Eles vão ter que se agrupar, formar grandes centrais sindicais. Então, eu acho que, sem saber, o sindicato está incentivando a pluralidade sindical. Mas até hoje os sindicatos sempre foram contra, né? A maioria deles... Alguns. E por quê? Mas outros não. Por que tem essa oposição ferrenha? Eu conversei com, acho que 8 ou 9 colegas, né, da academia, todos defenderam o fim da unicidade sindical, e assim eu vejo que lideranças sindicais, em geral, são a favor, não são contra isso. Né? São contra. Porque o que acontecia antes? Antes, o sindicato ele tinha a receita certa, obrigatória, compulsória.
que esforço que ele ia fazer na vida se ele não quisesse fazer? Né? Então, você tem que tirar essa compulsoriedade, você tem que passar isso você tem que condicionar a contribuição, que deixa de ser compulsória, a uma boa negociação coletiva para o empregado se sentir incentivado a contribuir, certo? Então, eles tinham um conforto muito grande. Por que eu vou criar um concorrente para mim se eu estou ganhando? E agora é livre concorrência mesmo. O sindicato só vai ter a contribuição se ele realmente for bom, se ele realmente atender os trabalhadores. Né? Então, eu acho que, e já está, eu tenho notícias que já estão acontecendo essa movimentação entre os sindicatos, que eles sabem que eles vão ter que se agrupar. Entendeu? Porque eles não têm como sobreviver. Então, categorias parecidas vão se agrupar. E aí vão se criar grandes sindicatos ou grandes centrais sindicais, fortalecer as centrais sindicais. A Itália negocia com 2, 3 centrais sindicais, não negocia com sindicatinhos separados. Acho que a reforma, nesse aspecto de enfraquecer os sindicatos, foi muito perversa, né? Porque ela, no texto, ela incentiva a negociação coletiva, mas ela impede o fortalecimento dos sindicatos, e com isso ela vai naturalmente fazer com os sindicatos acabam aderindo à liberdade sindical. Entendeu o que eu quis falar? Entendi. Mas a senhora defende, por exemplo, que seja uma pluralidade totalmente livre, como é nos Estados Unidos? Eu defendo. Ou uma coisa regulamentada, como é na Europa, que tem algumas restrições? Não, tem algumas regras, quer dizer, a empresa vai negociar com o sindicato que tem o maior número de associados, ou vão todos se agrupar numa central. Eu acho que por exemplo, o Uruguai não tem regra nenhuma, nada, né? Eu até acho que no primeiro momento não deveria ter regra nenhuma, e depois as regras vão se firmeando, né? Mas eu sou a favor da liberdade sindical, eu sou. Eu acho que a sociedade acaba se organizando, né? Mas os sindicatos estão começando a fazer isso. Esse modelo de liberdade total não é uma coisa assim que é bom para sindicatos fortes e estabelecidos, etc., mas para categorias que são sindicatos mais fracos? Mas aí o sindicato pequeno vai correr atrás. Vai se associar ao grande, entendeu? Eu acho, assim, eu não vejo nenhum aspecto negativo. Né? Entendo. Né? E aí eles vão ter que trabalhar, é a livre concorrência, quem vai ser melhor. Né? Em relação, vamos falar um pouquinho em relação à CLT. A CLT, todo mundo sabe, dos anos 40, na época era uma legislação inspirada no fascismo, corporativista, etc. Então foi modificado um pouco pela Constituição e várias outras leis, etc. Mas, enfim, ela continua como um código de leis. A senhora acha que é preciso fazer para adaptar o Brasil de hoje, o mundo do trabalho de hoje, as condições, né, que nós vivemos, é preciso fazer uma reforma radical da CLT, acabar com a CLT e colocar outra coisa no lugar, ou apenas reformas parciais, como tem sido feito até agora, seriam suficientes? Olha, eu acho assim, o Getúlio Vargas, eu acho que foi um dos maiores gênios nesse ponto que eu conheço. Você pode achar que foi o gênio para o bem ou para o mal, né? Mas foi. Porque o que ele fez? Ele percebeu que os trabalhadores estavam se organizando, principalmente por conta dos imigrantes italianos, espanhóis, que já vinham com uma ideia europeia de organização sindical. Quer dizer, eles participaram da construção da legislação brasileira, europeia, a legislação trabalhista europeia. Eles conquistaram os direitos do trabalho na Europa e vieram para o Brasil e estavam influenciando os trabalhadores brasileiros e organizando para conquistarem isso. O Getúlio falou, escuta, em vez de eles conquistarem, eu vou dar. Tá? Uma hora isso vai acontecer, eu vou me antecipar. Eu vou dar e vou sair como mãe dos pobres. Certo?
Por isso que eu brinco, o Getúlio é mãe dos pobres e pai dos ricos. Eu vou dar a legislação individual, férias, isso. Mas o que é importante para o trabalhador? O sindicato. O sindicato vai ficar na minha mão. O sindicato vai ficar na mão do Estado. Né? Eu só vou... Você tem que ter o registro sindical. Eu vou escolher entre os concorrentes quem que vai ter o registro sindical. O Cláudio é muito batalhador, me contraria muito. Eu vou dar o registro para a Amélia. Era discriminatório do Ministério do Trabalho. Quem que admitiu o registro? Então, ele controlava a maior força dos trabalhadores. Uhum. Por isso que eu brinco, ele foi mãe dos pobres e pai dos ricos. Né? E isso aconteceu até 88, onde hoje o Estado, o Executivo, não interfere na organização sindical. A Justiça, sim, evidentemente. Não é um poder sem controle, mas não o Poder Executivo mais. Isso foi um grande ganho para os trabalhadores na Constituição de 88. Agora, eu acho que lei no Brasil nós temos demais, não precisa mais. O que a gente tem que fortalecer o sindicato. Tá? Eu acho que pode deixar a CLT como está, que eu não acho perfeita, né? Mas se fortalecer os sindicatos, é isso que vai valer. Eu acredito, Cláudio, eu não vou estar aqui para ver isso, mas o direito do trabalho vai ser fruto de grandes negociações. Grandes centrais sindicais com grandes organizações patronais. Não sei se você sabe, o Brasil é o único sindicato que existe sindicato patronal. Porque sindicato foi uma criação dos trabalhadores. Então, nos outros países, são associações, são câmaras, tem outros nomes, né? Mas não sindicato patronal. Interessante. Você está falando de sindicatos, mas assim, numa sociedade globalizada, que assim cresce a precarização do trabalho, né? O sindicato não é assim, estou fazendo uma provocação. O sindicato é uma herança como você já falou, baseada na linha de montagem, na produção automobilística, no petróleo, etc. E tal. Quer dizer, eles faziam sentido naquele momento. Hoje você tem assim uma precarização tão grande que tem uma massa de trabalhadores que não é atendida por leis, não tem direitos e nem por sindicatos. Os sindicatos, qual o papel deles nesse mundo tão diferente do mundo fordista? Eu acho que é abranger e atrair toda essa massa que não tá regularizada. Né? Eu acho que eles podem fazer isso. Eles têm que se reinventar, eles têm que ser criativos, né? E eles são a força que pode organizar os trabalhadores. Né? E eu acho, inclusive, que todos esses problemas políticos que nós estamos tendo têm a ver com o enfraquecimento dos sindicatos. Né? Porque antes o sindicato tinha força para organizar os trabalhadores e hoje eles estão perdidos. Né? Então eu acho que isso é uma criação assim, proposital. Né? Quanto para o trabalhador, o fortalecimento dos sindicatos dos trabalhadores é muito importante. Né? Porque eles não ficam sem regra, fica sem com quem negociar, entendeu? Vai chegar numa diferença tão grande que vai ser perversa para todo mundo. Eu efetivamente acredito no direito coletivo e no fortalecimento do sindicato, muito mais do que na legislação. E como que a senhora vê esse processo de uberização que se chama hoje em dia, né? Quer dizer, uma relação que não se sabe se tem vínculo empregatício ou não, que está crescendo cada vez mais. Quer dizer, você tem os motoristas, mas também você tem os entregadores, né? De iFood, essas coisas. Como é que a senhora vê esse fenômeno? Parece que... Eu acho que a hora que tiver uma legislação garantindo direitos mínimos, não precisa ir para a Justiça do Trabalho, de jeito nenhum. Eu acho que é uma relação comercial. Mas como você tem uma parte muito mais vulnerável que a outra, você tem uma proteção de direitos mínimos. Não precisa ser vínculo de emprego. Mas esse pessoal não tem sindicato, por exemplo, né? E eles, assim, tem vários sindicatos, tem vários sindicatos, por exemplo, sindicatos dos motoboys, como é que ele chama? Motofretistas autônomos.
Tem, Ah, tem. tem. Porque, Estão criando. Ah, eu não sabia. Estão criando, quer dizer, eles estão se organizando também. Porque se cria, às vezes a impressão que dá é que se cria uma ilusão de que esse pessoal é autônomo, é empreendedor, é microempresário. Não é nada disso, é uma relação. Não, ele não é. Ele pode ser microempresário para se regulamentar frente à Previdência e o imposto de renda. Né? Eu acho que para ele vale a pena ser. Mas, na verdade, o microempresário é empresário individual. Né? O MEI é o empresário individual. Então, ele é um autônomo, na verdade. Ele faz a MEI só para se regularizar do ponto de vista tributário e de previdência. Né? Então, se você tiver uma organização entre eles, você tem uma ideia, tem mais de 150 projetos de lei para regulamentar essa profissão, essa atividade, na verdade, no Congresso Nacional. Parte desses projetos, incluindo eles como vínculo de emprego, e partes não. E se você for falar com essas pessoas, muitos não querem o vínculo de emprego e outros querem. Por que eles não querem o vínculo de emprego? Pela liberdade deles. Né? Tem pessoas, por exemplo, motofretistas que estão vinculados a 5 plataformas. Quem está pagando mais, ele pega. Quem está pagando menos, entendeu? Quem está chamando uma coisa que para ele é mais vantajosa, ele pega. Se eu pegar, quer dizer, por outro lado, ele gosta dessa liberdade. Se ele tivesse uma proteção mínima, ok. É uma questão de regulamentar. Não precisa ser vínculo de emprego. Eu acho que tem profissões, eu acho que essa é a novidade das relações de trabalho. Né? Eu acho que tem a relação de trabalho formal, convencional, que não vai acabar totalmente. Por quê? Porque o empregador quer dirigir. Se ele quer dirigir, ele tem que registrar. Agora, se realmente o empresário cria um negócio que ele não precisa dirigir as pessoas que estão vinculadas àquele negócio, mas eles precisam ter garantia mínima. Agora, esse é até um fator psicológico, né? A pessoa que trabalha nesses aplicativos, com esses aplicativos, ela pensa ou como empresário, como empreendedor, mas ela não tem um sentimento coletivo que tem o trabalhador no chão de fábrica, por exemplo. Né? Porque ele vai pensar, não, eu estou... Não, tem menos, mas está melhorando, viu? Eles estão começando a se organizar. É interessante esse dado. E aí é o papel do Congresso, entendeu? O Congresso tinha que regularizar isso. Tinha que ouvi-los, né, chegar a uma conclusão e regulamentar isso. A hora que regulamentar, isso não vai ser problema. É igual as cooperativas de serviço. A hora que regulamentou, deixou de ser problema. Hoje eu vou terça, quarta e quinta no tribunal, né? Agora virtual, mas estou terça, quarta e quinta. Antes de 10 processos, pelo menos 2 ou 3 eram de cooperativas. Quando regulamentou a cooperativa de serviço, eu vejo um por mês. Você entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Se você regulamenta dando garantias mínimas, ninguém mais fala sobre isso. Fica uma coisa bem feita, automática. Agora, eu não entendo por que o Congresso não sei se é porque tem uma grande parte que quer vínculo e grande parte não quer vínculo, não sei. Né? Mas tem que sair uma lei disso. Assim, em termos de direitos, direito do trabalho, a gente talvez tenha uma divisão que se faz aí, que teve a fase de direitos individuais, né? Jornada de trabalho, salário mínimo, etc. Depois vieram os direitos coletivos, liberdade sindical, direito à negociação, greve, etc. A gente pode falar agora que nós estamos numa fase que, além desses direitos, se acrescenta o direito vamos dizer assim, a dimensão cidadã do direito do trabalho, como, por exemplo, não discriminação, liberdade de expressão, medidas contra assédio, essas coisas? Eu acho assim, isso tudo já era garantido na Constituição de 88, mas a sociedade demorou muito para absorver isso, né? E hoje acho que a sociedade está começando a... Né? Se você pega, por exemplo, a OAB aprovou, né, a OAB federal, que sujeita todas as OABs dos estados, a paridade de gênero no conselho, na diretoria, em todas as de gênero, e 30% de cota racial. Né?
E isso é um grande exemplo para a sociedade. Agora, quantos anos, de 88 até hoje, a OAB demorou para fazer isso? 30 e pouco. Você entendeu? Então, assim, é tudo muito lento. Ainda mais numa sociedade feita a nossa, que tem um ranço escravocrata, né? Que foi o país onde a escravidão durou mais, né? Onde tem mortes, o segundo ou terceiro maior país no ranking de violência doméstica e de feminicídio. Né? Nós temos muito que fazer ainda, muito. Né? Então, eu acho que tanto isso tanto na sociedade quanto no mundo do trabalho. Correto. Durante a pandemia foram adotadas algumas medidas de emergência, como home office, e outras assim, mais drásticas, né, foram legisladas, que é a redução da jornada de trabalho e dos salários. Né? Eu só acredito que essas medidas, ou algumas delas, podem se tornar definitivas. Por exemplo, essa questão de jornada de trabalho e salário reduzido. Acho que pode. Quer dizer, sim. Acho que pode. Agora, eu quero dizer para você, já era possível, através de negociação coletiva, diminuir a jornada, diminuir o salário em troca de alguma coisa, que é em troca da estabilidade, por exemplo. Né? O que fez essa lei foi só regularizar o que já era possível, né? Já era regular, já era possível isso, mas através de negociação coletiva. Né? Essa lei reforçou isso e durante um tempo com um pagamento do governo, né? Por conta da pandemia. Né? Então ela pode continuar porque ela já é possível através de negociação coletiva. Então, mas nesse caso assim, então, o que você estava falando, que a reforma trabalhista trouxe, o reforço do negociado sobre o legislado, com o enfraquecimento dos sindicatos, isso não é uma derrota? Isso é perverso. Isso é perverso. Isso foi a parte negativa da reforma. Eu entendo a maior negativa. Tem uns pontinhos lá também que eu não concordo, mas isso foi... Dá a impressão até que foi feito para isso mesmo, ou seja... Não tenho dúvida. Não, isso foi pensado no projeto neoliberal, não tenho dúvida. Isso não foi por acaso. Tanto que se você vê quem eles organizaram para propor a reforma, não tinha nenhum representante trabalhador. Não teve audiência pública, essas coisas? Olha, para você ter uma ideia, o CPC, o Código de Processo Civil, demorou 5 anos para ser aprovado. A CLT, sabe quanto tempo foi? A reforma? 6 meses. Que discussão você tem com a sociedade brasileira em 6 meses? E não tinha um representante dos trabalhadores no grupo de notáveis que o governo criou para fazer a proposta. Entendi. Foi direcionado. E repito, para o empregador não ter um sindicato forte, para o bom empregador. Porque aí ele pode negociar, ele pode ter uma vida tranquila. Negociação coletiva é uma ferramenta gerencial. O sindicato não é um demônio. O sindicato pode ser o parceiro da empresa, se a empresa estiver agindo de boa fé. Você entende o que eu estou falando? Entendi, perfeitamente. Bom, acho que basicamente é isso. Só tem alguma coisa a considerar que eu não tenha abordado durante a entrevista? Não, o que eu ia te falar é o seguinte. Primeiro que eu tenho muito orgulho do meu patrono, que é esse Mário Carvalho de Jesus, que acho que foi um dos advogados mais... Mário Carvalho de Jesus. Mário Carvalho. De Jesus, um dos advogados que incentivou a organização dos trabalhadores, teve uma importância muito grande para a época dele, ele já é falecido, né? Por isso ele é patrono, né, na cadeira. E acho que a Academia Paulista de Direito do Trabalho pode contribuir muito para o direito do trabalho, para as relações de trabalho, em discussões, em artigos, né? Eu acho que ela pode contribuir muito para o fortalecimento das relações de trabalho, seja através de lei ou seja através de negociação coletiva. Ok. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dela. Ok, doutora Ana, eu agradeço muito a sua disposição, o seu tempo. Foi muito elucidativo, muito importante a sua entrevista.
eu vou fazer a transcrição e tal. Se eu tiver alguma dúvida e tal, eu tomo a liberdade. Por favor. Tá? Eu agradeço Com muito. total liberdade, eu que te agradeço. Foi muito bom. Achei super interessante as perguntas e te falar que tá todo mundo gostando das entrevistas. Que bom, que ótimo. Tá bom? Tá bom, então. Muito obrigado. Bom dia para a senhora. Obrigada a você. Tchau, tchau. Até logo, obrigada, bom dia. Tchau.